Enquanto isso, na França acontece o seguinte: em 1550, um pouquinho antes aqui do início desse conflito indígena aqui no Brasil, lá na França, em 1550, o navegador Villegagnon, um velho conhecido dos tamoios aqui em Cabo Frio, que era um desses comerciantes de pau-brasil, o Villegagnon foi escolhido pelo rei da França para criar uma colônia aqui na América. E o Villegagnon então monta uma expedição colonizadora com a participação de um almirante, de um militar da marinha francesa muito importante, do almirante Coligny, que é uma grande liderança militar francesa, né, que mais tarde vai atuar diretamente nas lutas, nos conflitos religiosos na França, porque ele era protestante, calvinista, né, huguenote, e inclusive ele ele foi um grande entusiasta dessa colonização da América, porque ele via a possibilidade então de trazer para a América aqueles franceses que eram perseguidos, aqueles franceses protestantes que eram perseguidos na França, poderiam fundar uma colônia na América onde houvesse liberdade religiosa, né, e que ele, inclusive foi quem batizou essa colônia, né? Que ele chama de França Antártica. Mais ou menos aqueles princípios que a gente viu que futuramente, quase um século depois, os colonos ingleses tiveram, aqueles que vieram a bordo lá do Mayflower, eles chegaram e fundaram a colôniazinha de Plymouth, né? A ideia dos puritanos que estariam fugindo das perseguições religiosas da Europa. Era mais ou menos isso que o almirante Coligny queria com essa expedição aí do Villegagnon para criar uma colônia na América. Então, 5 anos depois, tudo preparado, os franceses chegam em 1555 na Baía de Guanabara, né? Os franceses, eles vêm então de Cabo Frio, e Cabo Frio passa a ser então o centro ali dos franceses, porque eles, aliados dos índios tamoios, né? Eles chegam ali de Cabo Frio e vêm em direção a Baía de Guanabara. Em 1555, eles ocupam uma pequena ilha aqui na entrada da Baía de Guanabara, que vão chamar de França Antártica, né? Só que nesse momento é justamente o momento em que está tendo uma guerra dos paulistas, né, e os índios guaianazes aqui tupiniquins contra os tamoios, né? Então os tamoios aliados dos franceses e os guaianazes aqui, aliados dos portugueses nesse conflito. Quando os franceses tomam essa ilha e fundam aqui a França Antártica, o governo de Portugal decide nomear um novo governador-geral para o Brasil, com o objetivo de vir para o Brasil e expulsar os franceses. Eu estou falando de Mendes Sá. Mendes Sá foi nomeado governador-geral do Brasil, o terceiro governador-geral do Brasil, né, substituindo o Duarte da Costa, e ele vem com a missão mesmo de expulsar os franceses. Ele chega e logo se instala onde? No Colégio dos Jesuítas da Bahia. E lá do Colégio dos Jesuítas da Bahia que ele organiza, junto com Manuel da Nóbrega, o padre jesuíta, junto com Anchieta, que através de correspondências, Anchieta já estava lá em São Paulo, junto com os paulistas, né? Então, junto com os jesuítas, vejam então a importância dos jesuítas nesse processo, o Mendes Sá organiza então a expedição para lutar contra os franceses e expulsar os franceses da Baía de Guanabara. O Mendes Sá chega em 1557, os franceses já estavam há 2 anos na França Antártica, né? Em 1560 é que Mendes Sá chega até a França Antártica. Nesse meio tempo aí, de 5 anos de existência da França Antártica, houve conflitos entre os próprios franceses na administração dessa nova colônia, né? Conflitos, obviamente, religiosos. Afinal de contas, né, o chefe da expedição colonizadora, né, o Villegagnon, era católico, né, a França, um país católico, e havia ali a presença dos protestantes huguenotes, representados pela figura do militar, do Coligny, né, do almirante Coligny. E ele começa a haver conflitos, porque o chefe da expedição, o Villegagnon, ele queria impor umas regras aos colonos, e regras religiosas, né? A questão do casamento entre colonos e indígenas, né? A questão do sacramento, das leis da igreja, enfim. Isso foi motivo para conflitos entre os próprios colonos, que acabou desencadeando um conflito sério, que levou à morte de vários protestantes calvinistas, e fez com que o rei da França chamasse o Villegagnon para a França, para Paris, para prestar esclarecimentos. Nesse momento, então,
A colônia francesa, a França Antártica, se encontrava meio que desprotegida. Foi justamente aproveitando a ausência do Villegagnon que o Mendes Sá consegue invadir a ilha, consegue invadir a fortaleza que havia sido construída na ilha nesses 5 anos e toma conta da ilha, o que não quer dizer que os franceses tenham sido totalmente expulsos, né? Mas a França Antártica, a colônia francesa, não existia mais. E isso é o ano de 1560. Agora os franceses não estão mais na Baía de Guanabara, mas estão no continente, né? E os seus navios estão também aqui pelo litoral. Então foram muitas batalhas navais entre navios portugueses e navios franceses aqui pela Baía de Guanabara, fora a guerra dos indígenas que continuava acontecendo aqui, né? Inclusive, nós estamos falando aqui de 1560, em 1563 o jesuíta José de Anchieta conseguiu negociar aqui uma trégua, ele estava aqui nessa região aqui de Ubatuba, e ele consegue negociar uma trégua, um acordo de paz entre os portugueses de São Paulo, né, e os tamoios. E nesse acordo, né, ficou estabelecido que os colonos de São Vicente, os portugueses, iriam devolver, libertar os tamoios que haviam sido aprisionados e escravizados nessa guerra. O que foi cumprido a princípio, né? Isso diminuiu os conflitos nessa região, garantiu um ganho para os portugueses, que conseguiram avançar mais nesse processo, né? E foram tomando conta da região, mas logo depois essa trégua foi desfeita porque os tamoios voltam a se rebelar contra os portugueses. Nesse momento, o Mendes Sá retorna para Salvador, afinal de contas ele era o governador-geral da colônia, né? Então ele retorna para Salvador, o Mendes Sá, e deixa um parente seu, um sobrinho, o Estácio de Sá, incumbido de continuar o processo de expulsão dos franceses e de fundar ali uma cidade para demarcar a presença portuguesa colonizadora naquele ponto estratégico, né, de entrada ali na Baía de Guanabara. Então o Mendes Sá consegue finalmente derrotar os tamoios e expulsar os franceses. Como isso foi possível? O Mendes Sá contou com o apoio de um outro grupo indígena, de uma outra nação indígena, só que era inimiga desses grupos tamoios. Inclusive não há um consenso sobre a origem desse grupo. Alguns dizem que eles habitavam essa região antes dos tamoios e foram expulsos pelos tamoios e por isso se alojaram no Espírito Santo e teriam vindo para cá justamente nesse momento da guerra contra os franceses, trazidos por Mendes Sá e Estácio de Sá para ajudar na luta, né? Outros já dizem que eles já habitavam essa região no entorno da Baía de Guanabara. Eu estou me referindo aos Temiminóis, um povo indígena liderado por Araribóia. Araribóia e os seus Temiminóis foram fundamentais para que Estácio de Sá conseguisse vencer os tamoios e expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Eles conseguem, então, ocupar aqui o Morro Cara de Cão, que é um morro que é junto ao Morro do Pão de Açúcar, né? Ali eles montam uma pequena fortaleza, o Estácio de Sá, né? E ali ele funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Né? Os franceses são expulsos 2 anos depois, em 1567. E aí sim, após a vitória contra os franceses, né, o Estácio de Sá funda a cidade aqui e doa toda essa área aqui que corresponde a Niterói, né, a Ilha do Governador, também no meio da Baía de Guanabara. Toda essa área é doada ao Araribóia e aos índios Temiminóis como uma grande sesmaria, que vai pertencer aos Temiminóis durante muito tempo, até que os portugueses também tomem esse lugar no futuro e fundem a cidade de Niterói. Mas é o que acontece aqui, então, em 1567. Os franceses são expulsos, os tamoios são derrotados, a cidade do Rio de Janeiro é fundada, né? Depois a sede da cidade é transferida para o Morro do Castelo, aqui na região do centro, morro que não existe mais, né? E lá é fundada a Fortaleza de São Sebastião e, junto da Fortaleza de São Sebastião, um colégio jesuíta. O Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro, do Morro do Castelo. Esse episódio nos mostra, em primeiro lugar, que até a metade do século XVI os portugueses não haviam conseguido se firmar, né, ainda como os colonizadores absolutos. Né? A gente tinha a presença de franceses, de estrangeiros na Baía de Guanabara e em outros pontos do litoral. Segundo lugar, né, nos permite ver as estratégias, né, tanto as estratégias de domínio, né, quanto as estratégias de defesa
né, de europeus e indígenas nesse momento conturbado de início da colonização. Outro ponto, os conflitos em torno da mão de obra dos cativos indígenas, né? Ou seja, como não havia comércio de escravos, de cativos indígenas por parte das lideranças indígenas, era necessária a captura e a guerra. Então era um momento de constantes guerras, guerras entre os indígenas, das quais os portugueses se aproveitavam, né? Essa quantidade de guerras, isso gerava um contexto que impedia, que atravancava, era um obstáculo para o desenvolvimento da colônia, para a criação dos engenhos, né? Isso é um outro ponto que a gente observa. E, por fim, a importância dos jesuítas no processo de colonização, negociando com os indígenas, articulando com os portugueses a defesa do território, enfim. Então, eles ocupam um papel central nesse processo todo, né?